Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Feliz por mais essa oportunidade. Amém. Alegria demais, né, irmãos? É privilégio demais nós estarmos na presença do Pai. É privilégio demais nós termos essa oportunidade de ministrar, de poder pregar a palavra do Senhor, de poder cumprir essa chamada. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Abre comigo lá no livro de Atos, capítulo 20. Livro de Atos, capítulo 20. Esse livro de Atos é um livro maravilhoso. O livro de Atos fala sobre a igreja, o começo da igreja do Senhor. E nós vamos desfrutar aqui de alguns ensinamentos do apóstolo Paulo a respeito da obra missionária, a respeito da pregação da palavra, a respeito da chamada do Senhor para nossas vidas. Atos capítulo 20, versículo 24. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim, Atos capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Somente até aqui. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por essa alegria, Senhor, por esse prazer de poder estar aqui nessa noite. De, Senhor, poder aprender com essa palavra, de poder cada um, Senhor, ter essa palavra no coração mesmo, entender, Senhor, essa chamada, essa carreira, esse chamado que o Senhor tem para cada um de nós, para nossas vidas. Por isso, Senhor, nos ensina nessa noite. Fala conosco através dessa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu quero tirar algumas coisas preciosas desse texto hoje para a nossa vida, né? Para nós entendermos realmente como o apóstolo Paulo aqui, ele entendeu completamente o chamado de Deus para a vida dele, para o ministério dele, tudo que o apóstolo Paulo viveu, e um dos maiores expositores, um dos maiores missionários que já existiu é o apóstolo Paulo. Creio, na minha opinião, depois de Jesus, ele foi o maior pregador da palavra do Senhor. Tanto que se nós pegarmos aqui o Novo Testamento, metade do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo que escreveu. E quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, parece que a gente entra dentro dessas cartas e parece que a gente está vivendo o que ele viveu na época que ele esteve nessa terra ministrando a palavra do Senhor. E olha que era um homem que ninguém dava nada por ele. Ninguém acreditava nele. Por quê? Porque ele era um homem perseguidor da igreja, perseguia os cristãos, via cristãos sendo mortos e nada fazia. Quando a gente olha para as pessoas, muitas vezes, nós não damos nada para aquela pessoa. Nós pensamos, isso aí não dá nada, isso aí não tem o que fazer na obra de Deus, Deus não vai chamar para fazer nada. É pelo contrário. É os menos improváveis que você olha, que você acha que Deus não vai usar, é aquele que Deus vai levantar. As coisas de Deus é totalmente, meus irmãos, contrário às coisas deste mundo. Enquanto o mundo olha com um olhar físico para as coisas, vendo somente ali superficialmente, Deus vê o oculto e o profundo. Sabe por quê que Deus quer? E quem que Deus quer fazendo a obra dele? Quem tem um coração grato, um coração entregue a ele. Quem tem um coração arrependido, um coração que se humilha diante da sua presença, que se entrega verdadeiramente na sua presença. Deus chama os improváveis. Então, não sinta que você é um improvável, que você não tem capacidade, às vezes você não tem um intelectual tão bom, talvez você não tenha uma oratória tão boa, talvez você não sabe falar palavras bonitas. Não, Deus não quer que você esteja aqui falando palavras bonitas, Deus quer que você faça a obra dele. Deus quer que você se dispõe na presença dele. Deus quer que você se coloque na brecha. Eu quero tirar desse texto algumas coisas preciosas aqui que nós vamos conversar. O livro de Atos é o primeiro livro da história da igreja cristã,
né, é um livro que dá continuidade ao ministério de Jesus através do Espírito Santo de Deus. Esse livro ele é narrado no Evangelho de Lucas, a quem é atribuída a autoria desse livro também. Então, o evangelista Lucas escreveu tanto, né, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, quanto esse livro de Atos. E o livro de Atos ele vai destacar aqui duas pessoas principais, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. E o papel principal aqui, apesar desse destaque, essas duas pessoas, é o Espírito Santo ali que desceu sobre o povo, né, no dia de Pentecoste. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus conosco, para nos guiar, para nos orientar, para nos iluminar, nós não temos capacidade de fazer a obra de Deus. Quem pode capacitar o homem, quem pode capacitar a mulher a fazer a obra de Deus é o Espírito Santo. É por isso que quando nós saímos para fazer qualquer coisa da nossa vida, nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus esteja conosco em todos os momentos. Seja pregar a palavra, seja fazer uma adoração, seja visitar uma família, seja o que for. Nós somos totalmente dependentes e necessitados do Espírito Santo de Deus, que vai nos guiar a fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. E esse texto aqui é interessante, nesse texto, no versículo 24, não feche sua Bíblia não, irmãos, vocês acompanham comigo. Olha, o apóstolo Paulo aqui diz, né, mas nada tenho a minha vida por preciosa. Só essa parte A aí para a gente começar a discorrer esse texto, a discorrer o que nós vamos aprender, o que nós vamos falar aqui nessa noite. E diante dessa fala do apóstolo Paulo aqui, mas nada tenho a minha vida por preciosa. O que você valoriza? Você valoriza as coisas que você possui, as coisas que você tem? Como você gasta o seu tempo, você investe o seu tempo? E o seu dinheiro, as suas coisas que você possui, como você tem investido isso? A palavra de Deus aqui nos mostra nesse texto que nós não devemos considerar a nossa vida por preciosa. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela é como uma fumaça. Mesmo tempo que nós estamos aqui nessa noite, daqui a pouco nós podemos não estar mais. Nós não podemos contar com o nosso tempo. Por isso que cada momento que Deus te dá, cada oportunidade que Deus te dá a falar do reino dele, você tem que encarar como se fosse a última vez, o último dia, o último minuto da sua vida. É por isso que eu sempre falo, vai fazer a obra de Deus, vai fazer algo para Deus? Faça o melhor. Se for para você não fazer o melhor, não faça. Sabe por quê? Porque cada momento que você tira na presença de Deus é o mais precioso que você tem. Que é a presença de Deus. Nada nesse mundo é precioso para a nossa vida, irmão. Algo terreno para nós, grava isso. Algo terreno para nós só tem validade se primeiro do alto for concedido. Se do alto concedeu, você considera como valioso. Mas se não tem aprovação de Deus, para nada presta. É corruptível. É coisas que não vai acrescentar nada na sua vida, é coisas que não vai acrescentar nada no seu ministério. Salmo capítulo, não precisa abrir, Salmo 36, melhor dizendo, versículo 7, diz assim: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, ou a tua bondade, algumas traduções, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Como é bom nós abrigarmos sobre a sombra das asas do Senhor. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o que faz? Descansará. Se você estiver debaixo da bondade de Deus, debaixo do cuidado de Deus, você pode descansar tranquilo. Eu sempre falo, você pode viver um dia assim que você fala, esse dia para mim tem que ser inesquecível. Esse dia para mim, eu não posso deixar de lembrar dele, sabe por quê? Porque esse dia que muitas vezes foi frustrante para você, mas é um dia que talvez vai ser inesquecível, porque você foi tão frustrante para você que você vai ter aquilo ali todo dia na sua cabeça, às vezes.
Porque aquilo vai te fazer uma pessoa melhor. Muitas vezes aquilo que você acha que está falando da outra pessoa, está falando de você mesmo. Opa, cai não. Muitas vezes aquilo que você acha que está dizendo alguma coisa sobre outra pessoa, aquilo está falando de você mesmo, está falando de quem você é, está revelando você para outra pessoa. Muitas vezes a gente acha que aquilo que a pessoa está fazendo está revelando a outra pessoa que está diante de nós, não está revelando é nós. Qual que é a nossa atitude diante daquela situação, diante daquilo que nós estamos vivendo? Cristo nos ensinou que tudo se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Dessa forma, se você ama o próximo, se você ama a pessoa que está do seu lado, a quem você vê, fatalmente você vai amar a Deus a quem você não vê. Porque se você não ama quem está do seu lado, quem você convive todo dia, quem você conversa, como é que você vai amar a Deus? Não tem como você amar a Deus. Você só ama a Deus se você for capaz de amar as coisas que são palpáveis. As coisas que você toca. Se eu não tenho capacidade de amar o meu irmão, também não tenho capacidade de amar a Deus. Mas quando você ama a Deus, sobre todas as coisas, Deus te dá essa capacidade de você amar o seu irmão. Você vai olhar o seu irmão com olhar de misericórdia. Jamais com olhar de julgamento. Jamais com olhar para menosprezar, para desfazer, para achar que você é melhor. Você já conversou com alguém que tudo que você fala com ele, ele é melhor, ele sabe mais. Antes de você terminar de falar, ele já falou, não, eu sei, eu já... Não tem coisa pior do que conversar com gente assim. Quando você começa a conversar com gente assim, a pessoa começa a falar, você já tem que deixar para ela. É mesmo, irmão. É mesmo. Não, é isso aí mesmo. Já que você não vai deixar eu falar, é isso mesmo. Infelizmente, meus irmãos, tem muitas pessoas assim. A verdade é que não adianta você ganhar todas as coisas, desfrutar de todas as coisas deste mundo, que são perecíveis, e não buscar crescer espiritualmente nas coisas que são incorruptíveis. Afinal de contas, o que adianta você desfrutar de todas as coisas que esse mundo oferece? O que adianta? No final, nada. Vai passar. As pessoas morrem e a gente esquece dessas pessoas. Passa um tempo, já esqueceu, já passou. O marido morre, daqui a pouco a esposa casa, a esposa morre, daqui a pouco o marido casa de novo, e as coisas passam, a vida passa, as coisas passam, mas a palavra do Senhor, elas permanecem para sempre. É nisso que nós devemos agarrar. A verdade é que, quando nós temos todas as coisas nessa terra, mas nós não temos Deus, é o mesmo que nós não temos nada. Muitas vezes as pessoas desfrutam de coisas maravilhosas nessa terra, mas no final das contas, ela vai entender que tudo não passa de ilusão. Tudo não passa de vaidade. Você já viu que as pessoas hoje, elas gostam de fazer o seguinte: às vezes ela não tem nem casa, paga aluguel, mas ela quer ter um carro do mais bonito, do mais caro, para andar nas avenidas, nas ruas, para a pessoa ver. Você parou para pensar que é desse jeito? Porque a ordem não é essa, a ordem precisa ter uma casa, que é onde, independente de qualquer coisa, você vai estar debaixo de um teto. Não, mas as pessoas querem ter carro, querem ter coisas bonitas, coisas que as pessoas não vê, porque a pessoa não vai lá na sua casa ver sua casa, não. Ele não quer saber qual que é a sua casa, não. Ele quer saber qual que é o seu carro. Ele quer saber qual a roupa que você está vestindo, qual que é a marca. Ele quer ver o seu status no Instagram, no Facebook, mostrando que as fotos felizes, rindo ali. Mas vai olhar a vida da pessoa como é que está, toda destruída. Às vezes você vê a pessoa tirando, nada contra, né? Cada um sabe o que faz. Mas, às vezes a pessoa está com a parede da casa lá toda sem rebocar, e aí você vai ver a foto que ela tirou lá, tem um iPhone de R$8.000 na mão dela, está tirando a foto. Meus irmãos, o que é precioso para você? É precioso para você essas coisas supérfluas? Essas coisas que são passageiras, essas coisas que são corruptíveis? Ou é precioso para você estar na presença de Deus? Que o apóstolo Paulo aqui no texto que nós lemos, na parte A, mas nada tenho a minha vida por preciosa. As coisas da vida dessa terra, o apóstolo Paulo não tinha nada como precioso.
que precioso para ele é fazer a obra de Deus. Apóstolo Paulo virou a chave de perseguidor de cristãos, ele passou a ser o maior missionário, pregador da palavra de Deus. Quem você quer ser? Quem você quer ser na presença de Deus? Você quer ter a sua história escrita nessa terra como? De qual forma? Observando quais coisas? Que é importante para você? Cristo, meus irmãos, nos ensinou que nós devemos buscar as coisas que são incorruptíveis. Nós temos um homem que nos deixou esse exemplo, esse testemunho bacana, muito bom para a gente espelhar. Rei Salomão. No início ele começou muito bem, pedindo a Deus o quê? Em vez de pedir as coisas materiais, não, ele pediu a Deus sabedoria, pediu a Deus conhecimento, pediu a Deus ali para ele dar toda a sabedoria, para ele ter um bom reinado, para ele reinar com justiça. Beleza, bom demais. Deus agradou ali do pedido dele. E aí Deus não deu a ele só sabedoria, só entendimento, só conhecimento. Não, Deus falou, não, já que você não pediu as coisas dessa terra que são corruptíveis, as coisas que não são preciosas para mim, você pediu realmente aquilo que é precioso, aquilo que você deve pedir? Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou dar para você só sabedoria, só entendimento, sendo o homem mais sábio, o rei mais sábio que já existiu, não. Eu vou te encher também de riquezas. Se tornou o homem mais rico, o rei mais rico, o rei mais poderoso, o rei que tinha tudo, todas as coisas. E aí ele quis viver a vida dissolutamente, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Largou a presença de Deus, começou a fazer aliança com mulheres idólatras, levou ele à idolatria, levou ele ao pecado, levou ele ali ao erro, ao afastamento de Deus. Nós sabemos que Deus não divide sua glória com ninguém. Caiu. Viveu coisas difíceis. Sabe de uma coisa? Nós precisamos estar com nossos olhos abertos a todo momento. Sabe por quê? Porque o inimigo, meus irmãos, ele tenta apresentar coisas para nós que são muito bonitas. A gente olhar assim, ver, parece tudo muito bonito, tudo muito agradável, tudo muito rico, tudo muito lindo. Nos afastando de Deus, nos afastando da vontade de Deus. E quando nós caímos em si, nós vamos fazer como o rei Salomão que fez. Quando ele caiu em si, escrevendo o livro de Eclesiastes, ele entendeu vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Meus irmãos, o homem mais rico dessa terra, ele pode ir para o inferno. E o homem mais pobre dessa terra, ele pode ir para o céu. Não depende do que você possui, do que você tem, não depende de como você vive aqui. Se você vive na bonância, ou se você vive, né, pedindo comida para os outros, nas portas, nas casas, comendo o resto, não importa. Nós temos exemplo aí do rico e de Lázaro. O rico desfrutou de todas as coisas dessa terra, desfrutou da bonância, da riqueza, de tudo. E o pobre, o pedinte, que é Lázaro, ele passou e ficava na porta ali da casa pedindo comida, resto de comidas, coisas que sobravam, tudo ali, vivendo a pior situação da vida dele. Mas quando os dois morreram, o rico foi para o inferno,
Lázaro foi para o céu. E aí, ele olhava lá para Lázaro, o seio de Abraão, desfrutando de toda a bonança, de toda a bondade, de todo cuidado, de toda a grandeza de Deus. E ele lá, ardendo em chama. Não, deixa eu ir agora, eu preciso falar com a minha família, eu preciso falar com a minha parentela, eu preciso falar para aquela e para aquela pessoa que para seguir a Jesus mesmo, para crer na palavra, para buscar Jesus mesmo. Olha, existe um grande abismo entre eu e você não pode passar para cá e nem eu posso passar para lá. Se eles não acreditam em quem está vivo, imagina se aparecer um morto lá para falar para ele do reino. Meus irmãos, as pessoas não acreditam em quem está vivo, imagina quem está morto, voltar uma pessoa que já morreu, uma pessoa que já não está no meio do povo, e vai lá e vai falar de Deus, como vai acreditar? Se as pessoas estão ouvindo a palavra hoje, os corações estão endurecidos a entender a palavra de Deus, como que isso vai acontecer? Melhor viver para Cristo. E se Deus chamar a nós também, é lucro. O apóstolo Paulo diz isso. Melhor é estar com Cristo do que qualquer coisa passageira desse mundo, meus irmãos. Porque as coisas desse mundo vão passar. O que é precioso para nós é ter Cristo vivendo em nós. Isso é precioso para você. Tenha isso na sua vida. O que é precioso? Precioso é você ter a presença de Cristo. Precioso é você ter a presença de Deus com você, te instruindo, guardando a sua vida, segurando na tua mão, te instruindo nas coisas que você deve seguir, nas coisas que você deve fazer. Porque isso transcende esse tempo. Não tem nada a ver com esse tempo, tem a ver com o tempo da eternidade. É por isso que as pessoas ficam preocupadas em morrer, né? Preocupadas com as coisas. Não, meus irmãos. Se morrer é lucro. Se morrer é melhor, nós estamos na presença de Deus. Mas enquanto Deus me deixar nessa terra, eu vou viver para as coisas que são preciosas para mim. As coisas realmente que valem a pena. E a gente fala, não, eu estou aproveitando a vida. Aproveita aí a vida. Quanto tempo você vai aproveitar? É como aquele lá que estava abastecendo o celeiro. Enche um celeiro aqui, enche um celeiro ali. Guarda lá, faz a provisão. E agora, louco? Essa noite te pedirão tua alma, louco, maluco. E agora, o que você vai fazer? O que você tem preparado, o que você tem guardado, para quem que é? Você tem guardado as coisas para as coisas eternas, incorruptíveis, ou você tem guardado as coisas deste mundo? Você é preocupado com as coisas deste mundo? Precisamos construir para aquilo que realmente vale a pena. Agora, meus irmãos, vamos lá, está com a Bíblia aberta aí? Então, primeiro, mas em nada tenho minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira. Quero falar um pouquinho sobre essa alegria, sobre essa carreira. Você já parou para prestar atenção nessa chamada? Nessa honra, nessa alegria que Deus proporcionou para você em fazer a obra dele? Independente seja aqui pregando, seja louvando, seja aí no banco, intercedendo na sua casa, orando pela igreja, orando pela vida do nosso pastor, pela liderança da igreja. Meus irmãos, é um chamado muito lindo. Nós recebemos isso na nossa vida. Deus te chamou para cumprir um propósito de uma dimensão, irmã Vânia, que você não tem noção. A dimensão que Deus chamou você para fazer. A dimensão que Deus nos chamou para fazer. Nós não temos noção do que é isso. Nós não temos ideia o que é isso. Quando um chefe te chama na sala dele, te promove. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa, a empresa lá, toda vez que o chefe chamava a gente na salinha dele, às vezes a gente ficava preocupado que era alguma coisa ruim, chamava, dava uma cartinha com 10% de aumento, 15% de aumento. A gente saía de lá todo feliz. Outro aumento, aumentou. Quando um chefe te chama para você fazer algo de visibilidade,
Você não fica feliz? Você não fica alegre? Agora imagina você receber um chamado do próprio Deus, do Rei dos Reis, falar: Claudinei, você vai me servir pregando a sua palavra. Eu já parei para pensar nisso. Eu falo: Deus, é muita honra, Deus. Se eu me chamar para fazer algo de tão precioso, de uma grandeza que eu não consigo, assim, ter dimensão disso. É por isso que quando eu estou nesse altar, você sempre vê eu falando que é uma alegria, um prazer eu pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, é uma alegria Deus te chamar para você fazer algo para Ele. Nós devemos encarar isso com júbilo. É uma delícia, é um prazer fazermos a obra do Senhor. O Salmo 100, versículo 2 diz: servir ao Senhor com alegria. Apresente diante dele com cântico, com alegria, com júbilo. Nunca faça a obra de Deus com tristeza no coração, não. Antes você chegar perto do seu pastor Raimundo, que é um homem muito aberto, é um pastor muito aberto, você chega perto dele e fala: pastor, eu não tenho condições de fazer. Do que você fazer com tristeza, com peso. Sabe por quê? Deus vai, se você fizer isso, Deus vai te abençoar da mesma forma que se você estivesse fazendo. Sabe o que Deus gosta na nossa vida? Sinceridade. Se você tem um coração sincero, você está agradando a Deus. Quando você parar para pensar, falar assim: como eu faço para agradar a Deus? O que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Será que é subir a escada 50 vezes e descer? Será que eu vou fazer? Tem um coração sincero. Se você tiver um coração sincero, você está agradando a Deus. Pode ter certeza disso. Deus ama sinceridade. Deus ama um coração grato. Meus irmãos, Mateus capítulo 11, versículo 30 vai dizer: porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. É leve. Fazer a obra de Deus não tem peso, não. É pelo contrário, se você estivesse fazendo algo pesado, não faz nada pesado, não. Chama Jesus e fala com ele, que ele vai tornar esse fardo que está pesado para você leve. É por isso que eu sempre falo: a obra de Deus para um sozinho, ela se torna pesada. Mas quando você tem uma comunidade, tem uma igreja participativa, quando você tem uma igreja que entende que ela foi chamada para fazer a obra do Pai, fica leve, fica gostoso, fica dinâmico. Fica assim de você estar todo mundo junto, você está sorrindo um para o outro, está conversando ali, está naquela comunhão, e na hora que você vê, você já fez a obra de Deus, o reino de Deus já foi estabelecido naquele lugar, e você fala: mas já? Não, aí você não quer nem ir embora. Tanto que os irmãos aqui quando reúnem, você fala: irmão, vamos embora, meu irmão. Não quer ir embora, não. Quer ficar o tempo todo, se deixar, vira a noite. Porque é uma alegria, irmão, nós estávamos juntos, é uma alegria nós estávamos na presença do Senhor, uma alegria a gente fazer a obra do Senhor, uma alegria estar em comunhão. Igreja é isso, é comunhão. Igreja não é, igreja é membro do corpo de Cristo, então membro tem que estar todos juntos. Braço fora do corpo não é nada. Ele só é braço se você estiver no corpo, que você vai fazer os processos ali, você vai pegar, vai segurar, vai carregar. Agora, se estiver fora do corpo, não é nada. Nós sozinhos, nós não somos igreja. Tem gente aí falando: não, eu não vou na igreja não, porque eu sou igreja. Você sozinho, você não é igreja não, irmão. Você só é igreja se você estiver junto aqui. Quantas pessoas deixou de ir na igreja na pandemia? A pandemia acabou e o pessoal está em casa ainda, vendo culto só pelo celular, lá pela live. Essa live é bênção, que ela atinge aí muitas pessoas, graças a Deus. É uma tecnologia que nós devemos usar, sim, é uma tecnologia que nós devemos usar, mas não fica vendo culto em casa e deixa de vir na igreja, não. A não ser o dia que você não pode vir, realmente não pode vir, e tiver condições, vem em casa. Mas a comunhão é aqui. O gostoso é aqui. O gostoso é dar um abraço no irmão. O gostoso é apertar a mão. O gostoso é falar com o irmão: irmão, ó, estamos aqui. Porque quando você dá um abraço no irmão, o irmão se sente confortável. O irmão fala: não, aqui eu estou em comunhão. Aqui eu estou em igreja. Esses bancos sozinhos aqui, ó, se tiver ninguém aqui, se tiver só esses bancos, tiver isso aqui não é igreja não, irmão. Não é igreja, é apenas banco, é apenas parede. Igreja somos nós, todo mundo aqui junto, igual todo mundo está sentado aí. Nós precisamos entender isso, porque quando nós entendemos isso, nós subimos de nível. Meus irmãos, o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Não deixa nada ficar pesado para você, não.
alegria e carreira. Carreira, corrida, missão, objetivo. É uma carreira. Tem gente que quer ficar estagnado. Não, até aqui tá bom. Deus me chamou, já estou aqui, já participo do culto de domingo, já está tudo legal, está tudo bacana. Não, é uma carreira. Carreira você não fica parado, não. Quando você entra numa empresa, você começa lá numa função, você precisa progredir, você precisa crescer naquela empresa, você não pode ficar no mesmo patamar, não, você tem que subir de nível. Não é isso que você faz, que nós fazemos aí no mundo empresarial? Todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter o seu salário maior, e o salário só vai ser maior se você crescer profissionalmente. E na presença de Deus? Precisamos crescer, precisamos mudar de nível. E quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você trabalha para Deus, mais você sobe de nível. Para nós entendermos isso, abre lá comigo, livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Olha o que diz esse texto. Diz assim, ó. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. É uma carreira. Não é o que o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto? Que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha? Quando você quiser desistir, quiser desanimar, olha para o apóstolo Paulo, olha para o apóstolo Pedro, olha para Tiago, olha para todos esses que são testemunhas, esses que estiveram com Jesus e eles completaram essa carreira com alegria, com júbilo, a ponto de entregar sua própria vida à morte ali, pela carreira que está proposta. E nós sabemos que toda essa grande nuvem de testemunhas alcançaram aquilo que eles buscavam, que é estar com o Senhor, que é a sua salvação, que é a sua vida com o Senhor, porque eles sabiam que o que estava proposto é muito maior do que as suas vontades, muito maior do que o seu querer, muito maior do que os seus desejos mundanos, muito maior que os desejos dessa terra. Atos capítulo 13, versículo 25 diz assim: Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Irmãos, eu vejo aqui João, ali sendo precursor da chegada de Jesus. Ele teve ali o prazer de batizar Jesus. Jesus começou o seu ministério ali. E logo após ele foi preso ali por Herodes, ficando numa masmorra, naquela cadeia ali de sofrimento, amarrado com corrente aos pés. E ele sofreu muito ali. E eu vejo ele ali naquela masmorra,
naquele sofrimento ali, vendo Jesus fazendo a obra, tendo notícia de Jesus fazendo a obra, pessoas sendo curadas, o ministério de Jesus crescendo cada dia mais, onde Jesus passava, algo acontecia, extraordinário acontecia, milagre acontecia, vidas eram curadas, transformadas pelo poder de Jesus, e João preso na cadeia ali, sofrendo. E aí João ali fala com os discípulos para dar um recado a Jesus. Ô Jesus, você não está vendo que eu estou aqui sofrendo, estou preso, breve eles vão me matar, vão me sacrificar aqui. Você não está vendo isso não? O meu sofrimento não? Às vezes tem gente aí que não está sofrendo nada e já quer largar a presença de Deus, já quer desanimar, já quer desistir. Agora imagina você preso num cárcere. Sabe qual é o recado? Em vez de aí João, né, ele estava pensando, né, por que Jesus está fazendo tudo isso, não vem aqui me tirar dessa cadeia, vem me tirar aqui, vem me tirar desse sofrimento aqui, não. Mas aí, sabe qual é o recado que ele manda os discípulos levar para João? João, ó, aqui o ministério está sendo cumprido, vidas estão sendo curadas, vida está sendo transformada. Onde eu passo, o milagre acontece, onde eu passo, grandes maravilhas acontecem. Meus irmãos, o propósito de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, é muito maior do que o seu propósito pessoal. Nunca compare o seu propósito pessoal, a sua vida, como superior ao propósito de Deus para a sua vida. Isso é forte, não é? Isso arrepia. Isso é forte. Porque quando você entende isso, se você tiver de morrer pelo Evangelho, você vai morrer. Se você tiver que ir para a cadeia pelo Evangelho, você vai, porque você entende que o propósito que Deus propôs para você é muito maior do que a sua vida terrena. É forte. É muito maior, irmão. Se tiver que ir preso, vai preso. Se tiver que morrer, você vai morrer. Porque a sua vida aqui, a minha vida aqui é 60, 70, quando muito 80 anos vai passar, vai acabar. Mas não, se você morrer por causa de Jesus, você tem uma eternidade. O que é uma eternidade diante de 60, 70 anos? É isso que nós temos que colocar no nosso coração. Apóstolo Paulo, espinho na carne. Todo mundo conhece isso aí. 3 vezes ele pediu para Deus, para Jesus tirar ali o espinho da carne dele. Aí Jesus fala assim, Paulo, Paulo. Ele fala só Paulo, não. Quando Jesus chama você 2 vezes, é para saber que ele quer que você preste atenção bem que ele está falando com você. Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Está difícil para você, irmão? Está doendo? Está complicado? Está difícil mesmo? Às vezes você está assim a ponto de desanimar? Você tem a graça de Deus? Ela te basta. Você acordou? Te basta. Quantas pessoas queriam ter acordado? Fala, ô gente, ninguém quer morrer não. Ninguém quer morrer não. Posso ter 95, 100, 110 anos, perguntar a pessoa se quer morrer, ela fala, não quer não. Ninguém quer não. Mas sabe uma coisa? Tudo vai passar. Tudo vai passar. Ninguém é eterno. O que é eterno está nos esperando. É aquilo que Jesus disse. Que ele ia preparar lugar para nós. Meus irmãos, a carreira que nos está proposta é muito linda. É muito linda essa carreira que nos está proposta. E você entender que você, cada dia que você caminha, você está aproximando de Deus, você está aproximando do eterno, você está buscando santificar a sua vida, buscando ter santidade na sua vida. E o resultado, sabe o que é o resultado? Você sabe qual que é o resultado, você tem certeza do resultado. Não é como o homem que te promete algo e te frustra, não. Sabe, hoje eu vejo muitas pessoas frustradas no Evangelho, porque olhou somente para o homem. Nada no Evangelho me frustra, irmão. Você pode trazer o maior escândalo do Evangelho para mim, nada me frustra. Sabe por quê? Porque eu estou olhando para Jesus. Sabe por quê? Você deve todo o tempo olhar para Jesus. Aconteceu algo que te decepcionou, o irmão te decepcionou, porque vai decepcionar. Não pensa que não vai decepcionar, não. Vai decepcionar. O irmão vai te entristecer. Às vezes vai falar algo com você que você vai ficar triste. Às vezes vai falar algo com você que você vai falar, não, deixa esse irmão para lá.
Vai acontecer. Mas olhe para Jesus. Porque enquanto você estiver olhando para Jesus, você não vai perder o foco. Vale a pena sacrificar, meus irmãos. Porque aquilo que está preparado para nós, a palavra diz que nenhum olho viu, nenhum olho viu. Ninguém consegue imaginar. Ninguém consegue contemplar a glória, tamanho da glória que está a nós preparado. Meus irmãos, eu fico assim, imaginando Jesus descendo ali naquelas nuvens, cheio de glória, e nós indo com o papai. Sai de todo esse sofrimento que nós estamos vivendo. E ainda, o pior nem aconteceu ainda, está vindo muita coisa para vir. O que você tem deixado como precioso, irmãos? O que você tem colocado como precioso na sua vida? Será que é realmente precioso as coisas dessa terra? Será que as coisas dessa terra vai te satisfazer os seus desejos? Os desejos da sua alma? Não vai. Você pode se satisfazer se você não via rico suicidando. Você não via rico estressado. A coisa que você mais vê hoje aí é rico estressado, rico decepcionado, suicidando. A riqueza não traz alegria para nós, não. Vale a pena permanecer fiel. Vale a pena permanecer na presença do Senhor. Por isso eu te animo nessa noite, permaneça firme. Eu sei que não é fácil negar a carne. Eu sei que não é fácil, mas vale a pena resistir até o fim, que o livro do Apocalipse diz que tem uma coroa da vida nos esperando para aqueles que permanecerem até o fim. Mas é para aqueles que permanecer. É para aqueles que for fiéis. Vamos continuar lá no texto? Já estou terminando. E aí, nós paramos em carreira, né? E diz assim: e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O ministério que recebeu de quem? Olha que coisa maravilhosa. Não foi o pastor que deu o ministério para você, não. Antes do pastor te chamar, Jesus já tinha falado no coração dele. Olha que coisa grande, que coisa maravilhosa. Você recebeu um ministério de Jesus. Você ser chamado para um ministério, você ser chamado para fazer a obra do Senhor. Esse recebi aqui, meus irmãos, é a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito, do indicativo do verbo receber. Você está recebendo algo de Deus, direto de Deus para a sua vida. Por exemplo, se você recebeu um prêmio, recebeu uma herança de alguém, da sua família, se você receber a carta, você está recebendo algo. Se é algo material, mas Deus te dá algo que ninguém pode dar a você, a não ser Jesus Cristo. Uma carreira ministerial para você dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Que maravilha, nós temos chamado para esse Evangelho. Que maravilha, nós temos chamado para essa grande obra. Às vezes nós nos sentimos tão incapazes. Mas mesmo assim, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos chama. Mesmo assim, Ele fala: não, eu não sou capaz, mas é você mesmo. Eu não tenho condições, eu sou tímido. Mas é você mesmo. Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, eu não tenho tempo. É o que as pessoas mais falam hoje. Eu não faço a obra de Deus porque eu não tenho tempo. Ele quer você mesmo que não tem tempo. Porque se você tiver tempo demais, ele não vai querer você, não. Porque se você não faz nada, nem para você mesmo, você não está fazendo nada, você vai fazer para Jesus? Não vai. Ele quer você mesmo que não tem tempo. Ele quer você mesmo que tem uma vida muito, né, cheia de coisas. Ele quer esvaziar você, ele quer falar: ó, não fica cheio dessas coisas, não. Porque essas coisas aí só vai trazer frustração para você. Só vai trazer cansaço e fadiga. O que eu tenho para você é leve. O que eu tenho para você é alegre.
O que eu tenho para você é grande. Ninguém pode te dar o que eu tenho para você. E Ele, na sua maravilhosa graça, Ele nos mantém firme a cada dia. Ele nos transforma. Cada dia, Ele nos faz alguém diante dEle. Da nossa pequenez, Ele nos faz alguém. Ele nos faz alguém precioso diante da sua presença. Nós lemos aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, desse testemunho. Nós temos esse testemunho diante de nós. Nós sabemos que nós podemos confiar completamente no que Deus tem, irmãos, porque Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel na nossa vida. Esse texto aqui de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, fala de paciência. Olha, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É com paciência. É com tranquilidade. Sem sermos afoitos. Sem querermos atropelar as coisas. Tenha paciência. Vença um dia de cada vez. Não deixe a ansiedade te sufocar. Tirar o seu, tirar a glória do Senhor. Tirar a sua alegria em fazer a obra de Deus. Às vezes nós vamos ficar cansados mesmo. Fisicamente você pode cansar. Fisicamente pode ter dia que você não vai querer fazer. Mas não deixe de fazer. Cansem na obra. Tem uma diferença entre você cansar na obra e cansar da obra. Nós não podemos cansar da obra. Agora, cansar na obra faz parte. Às vezes a gente levanta, nem vontade de orar a gente não tem, não. Mas mesmo assim a gente ora. Você não tem vontade de ler a Bíblia, não. Mesmo assim a gente lê. Você não tem vontade de visitar, não, irmão. Às vezes você não tem vontade de visitar, não. Às vezes você está tranquilo, sentado no seu sofá lá, você fala, eu não vou, não. Não vou, não. Mas mesmo assim a gente vai. E quando você chega no lugar que você está cansado, você fala assim, não estou. Você sai tão leve. Tira todo o peso. Às vezes você chega com dor de cabeça, sua dor de cabeça vai embora. Você vai embora com alegria, você vai embora feliz, você fez a obra de Deus. Muitas vezes, isso vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Mas deixa o Espírito falar mais alto. Não deixe de fazer a obra de Deus. Deus propôs uma carreira a você, sabe que você é capaz. Tem gente que acha que não tem capacidade, mas se Deus te chamou, meu irmão, você tem capacidade. Você tem condições de fazer. Deus sabe que você é capaz. Deus sabe que você vai completar. Por isso Ele confiou a você essa chamada. Ele poderia ter chamado qualquer pessoa, mas Ele chamou você. Ele me chamou. Se Ele te chamou, faça com alegria. Ele sabe que você é capaz de completar, por isso Ele confiou em você. O amor de Deus, que salva as pessoas e conserva, e nos conserva unidos com Ele, é essa graça, irmão, que o apóstolo Paulo diz aqui no final desse texto, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A graça de Deus é derramada sobre nós, não é porque nós merecemos, não. Nós não merecemos a graça de Deus. Nós não merecemos nada. Mas mesmo assim, Deus derrama sobre a nossa vida. Eu quero concluir para você aqui, dizendo, como o apóstolo Paulo diz, precioso para nós é Cristo. Algo só pode ser precioso para nós se realmente tiver a aprovação do céu, tiver realmente a aprovação de Deus. Precisamos ter Jesus como precioso sobre a nossa vida, sobre todas as coisas, sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, sobre o nosso tempo, para que Ele possa cumprir a carreira que está proposta para você. Está proposta para você. E nós precisamos completá-la. E você naquele grande dia vai dizer que você completou a carreira. Guardou a fé. E você
vai saber que você cumpriu com fidelidade a obra de Deus. Tem gente que foge do seu chamado. Mas o que Deus diz para mim nessa noite e para você, não fuja do seu chamado. Eu já estou encerrando, eu já tenho 32 anos que eu tive a alegria de conhecer Jesus. Eu já pregava bem antes, já participava de ministério de evangelismo bem antes, fazia a obra de Deus bem antes. Eu fiquei 4 anos afastado do evangelho, 4 para 5 anos afastado do evangelho. Aí Deus me deu essa esposa maravilhosa aí, me tirou daquele caminho que eu estava, me trouxe de novo para o reino da luz, mas Deus nunca deixou de falar comigo do tempo que eu estive fora da igreja. Tudo que eu fazia, o Espírito Santo apontava, ó, não é isso aí não, irmão, aponta mesmo, não tem jeito. E o Espírito Santo de Deus apontava para mim. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu cheguei na igreja Portas Abertas, depois eu fui para a IBUF, né, todo mundo aqui, a maioria conhece a IBUF, a antiga igreja. Eu sentava com a minha esposa no banco de trás, eu ficava escondendo do pastor Rony, que tinha mania de me chamar para orar. E eu escondia do pastor Rony, escondia do pessoal, porque eu não queria orar. Eu não queria fazer a obra de Deus, não, irmão. Eu falei, não, agora eu quero sentar, eu quero ficar quietinho no meu canto aqui. Eu escondi. Quanto mais eu escondi, o pastor Rony me chamava. Não adiantava esconder do pastor Rony. Meu irmão, não adianta fugir do chamado. Eu fugia, mas mesmo assim, Deus falou, rapaz, é você mesmo, rapaz. Eu quero você, não vou, vai ter outra pessoa, não. Não tem jeito de esconder de Deus, irmãos. Você pode esconder de qualquer pessoa, mas de Deus você não esconde. Então, não fuja do seu chamado, amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Chamou o pastor.